Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal e hoje eu vou te ensinar como criar uma arte para produtos eletrônicos, junto também com um efeito muito pedido aqui no canal. Então você vai ver esse efeito sendo aplicado em uma arte prática, onde você vai estar utilizando aí vários tipos de conhecimento em que eu vou estar passando e você vai estar aprendendo de uma forma simplificada e organizada aqui nessa aula. Se você ainda não é inscrito do canal, você pode estar se inscrevendo, é de graça e você participa das aulas aqui toda semana no canal. Vamos lá. Primeiro, para você iniciar já o projeto com o pé direito, vai na descrição do vídeo e entra em um dos nossos canais, ou no Telegram ou no WhatsApp, e baixa todos os materiais disponíveis para essa aula, certo? Inclusive, vai estar disponível um PSD em que vai estar já com o documento com a medida correta para você já iniciar. É só dar dois cliques aí e abrir no Photoshop e acompanhar a aula aqui comigo. Já de início, vamos aqui, ir no menu visualizar e vamos adicionar as nossas guias. Vem aqui, guias, novo layout de guias. Eu vou deixar com a tonalidade de verde mesmo, mas se você quiser, você pode utilizar uma outra cor. E aqui você vai colocar em linha e colunas, né? Vai colocar 2. A margem vai depender muito aí do seu projeto. Se você quiser, nem precisa utilizar a margem, tá bem? Mas nesse caso aqui, eu vou estar deixando em 30. Clica em OK. O meu documento eu já salvei. Como você já deve ter aberto aí o arquivo PSD, é só pressionar Ctrl S aí, que ele vai salvar no mesmo diretório que você abriu. E não se esqueça de salvar esse documento aí, fazer uma cópia depois que você terminar para um outro local, tá bem? Vamos lá. Primeiro, eu preciso adicionar o nosso produto que vai ser o centro principal, onde a gente vai tirar todo tipo de informação e também vai ser lá que a gente vai tirar as informações de cores. Então, vamos lá nos nossos materiais. Aqui vai estar disponível para vocês uma outra pasta com o nome fontes, em que eu vou utilizar apenas uma fonte aí, você vai observar que vai ficar bem interessante. E lembrando também que essa aula aqui vai ficar praticamente gigante, provavelmente aí com mais de 30 minutos, então já fica aí esperto para não pular nenhum detalhe. Aqui nos materiais vai estar disponível mais uma pasta para vocês aqui, que vai ser um arquivo de fonte, né, com vários tipos de fonte para você utilizar no projeto. Vamos lá, vou vir aqui, nos produtos, que vai ser apenas um, e vai ser esse produto aqui que está com uma qualidade excelente que eu baixei para vocês. Fiz o recorte, tudo certo aqui para você não ter nenhum tipo de trabalho e só aplicar na videoaula. Vou arrastar aqui para o Photoshop. Ele vai ficar gigante assim. Você pode clicar duas vezes aqui no objeto inteligente. Ele vai abrir uma outra aba. Você vem aqui no menu imagem e vem aqui em aparar para deixar menor assim. Vai facilitar o posicionamento dessa imagem. Depois pressiona Ctrl S e Ctrl W para fechar essa aba e você vai pressionar Ctrl T e vai diminuir esse produto até ficar mais ou menos aqui, certo? Desse jeito aqui. Posicionou o produto dessa forma, vamos agora se atentar com relação ao background. Como eu falei, vamos utilizar aqui as cores realmente do produto. Então você pode utilizar o verde, o roxo, o vermelho, vai depender muito da situação. Porém, eu aviso você, né, que é bom você seguir realmente o que eu vou estar fazendo aqui. E depois, quando terminar, você pode fazer isso de uma forma livre para você não se atrapalhar aqui. Aqui, na opção da camada 0, vem nos ajustes, cor sólida, e você vai pegar essa tonalidade de roxo aqui. Mas calma, essa tonalidade de roxo a gente não vai utilizar, a gente vai pegar como base para alterar e adicionar uma outra cor nessa mesma escala aqui. Você vai vir, vai arrastar e vai soltar aqui. E vai ser esse azul mais escuro, ou você pode arrastar mais, e deixar assim. Depois, você pode confirmar, apagar a camada 0, pressionar Ctrl 0 para estender o arquivo. Se essa opção aqui de guias estiver te atrapalhando, você pode pressionar Ctrl H para ocultar
e pressionando novamente essa tecla de atalho você oculta. Após fazer isso, vem aqui ó, acima do sólido, letra B para adicionar a ferramenta de pincel, para deixar ela ativa, botão direito do mouse, antes de pressionar o botão direito, você pressiona o Alt no seu teclado para aparecer essa tecla de atalho aqui, e para a direita você aumenta o tamanho, para cima e para baixo você controla a dureza do pincel. Eu vou deixar mais ou menos assim, e vamos na mesma escala de cor, pegando essa tonalidade com o Alt pressionado e o botão direito do mouse. Depois vem aqui e faz a edição para uma tonalidade mais clara dessa mesma cor. Vou deixar mais ou menos assim. E vou fazer um pequeno degradê aqui no centro, tá vendo? Ó? Porém, ele precisa ser um pouquinho maior para tomar conta mais do centro do nosso objeto. Isso, exatamente dessa forma aqui. Depois de fazer isso, você pode escalar ainda mais essas cores, deixando mais claro aqui na paleta. Clique em OK, cria uma outra camada para separar isso. E você pode centralizar esse efeito exatamente dessa forma. Um efeito interessante para evitar esse tipo de degradê aqui, ó, que fica com essas etapas, é você adicionar um ruído nessas camadas. Vou adicionar aqui separadamente. Você vem aqui em filtro, ruído, adicionar ruído. E você pode adicionar aqui, ó, entre 1 e 53 e 2, tá certo? Vamos adicionar aqui também no outro. Pronto. Após fazer isso, ó, já vem aqui com o Shift pressionado com a primeira camada selecionada, Ctrl G e coloca aqui BG. E por enquanto vai ficar assim o nosso background, certo? Vamos lá. Vou vir aqui, já vou criar um grupo com o nome produto. Aqui em produto vamos aplicar já o efeito que muita gente tem dúvida aí. Vou vir aqui ó, no grupo de background, vou pegar aqui o círculo, uma elipse e vou fazer uma elipse perfeita com o Shift pressionado. E aqui no painel de propriedades eu vou adicionar a tonalidade de branco e retirar o traçado. Se o seu não tiver ativado por algum motivo essa aba aqui, né, você pode vir aqui no menu janela e ativar na opção aqui de propriedades, tá vendo? E também vai funcionar aqui para caractere, parágrafo e dentre outras configurações caso você queira. E aqui vai ser aquele efeito de um objeto ou uma imagem saindo dentro de uma forma, que muita gente me pede. Eu vou só ajustar o tamanho e isso é muito importante, porque a gente vai fazer uma pequena rotação e vamos decidir aqui a partir de agora o que vai ficar dentro dessa forma. Eu já vou decidir aqui que essa parte da tela vai ficar fora desse objeto, dessa forma, ó. Posso até diminuir um pouquinho essa elipse e também o nosso produto. Isso vai ficar mais ou menos assim, ó. Qualquer coisa a gente pode fazer a alteração do tamanho livremente. Isso. Pode deixar a forma ultrapassando a nossa base, não tem nenhum problema. E vou deixar assim. Agora eu vou fazer o Clip Mask dentro. Esse produto aqui vai ficar dentro da forma. Para isso, entre essas duas camadas, você vai pressionar aqui o Alt. E vamos fazer o Clip Mask aqui. Eu tive que cortar porque não estava funcionando a função do Alt aqui, porque essa forma aqui precisa estar no mesmo grupo do produto. E agora sim vai funcionar, tá vendo? Ó, apareceu uma setinha, você clica. Ou clica com o botão direito e vem aqui em máscara de recorte. Mas antes de fazer isso, você vai vir aqui, pressionar Ctrl J para fazer uma cópia. E agora você vai ter dois produtos. Um que vai ficar na parte de dentro e outro que vai ficar na parte de fora. Isso. Feito isso, você tem isso aqui, ó. O de cima vai ficar fora e o de baixo vai ficar completamente dentro da forma. O de cima a gente vai fazer uma configuração que vai dar vida realmente a esse efeito. E é esse daqui, ó. A máscara. Você vem aqui, ajusta o pincel com aquela mesma configuração. Pinta tudo de preto aqui para ocultar, certo? Ou você pode pressionar
Ctrl ou Alt Delete, que vai deixar tudo visível ou não. E aqui você vai selecionar o que vai ficar dentro da forma ou não, com a tonalidade de branco. E aqui você vai fazer isso aqui, ó. Aqui não vai, ó. Até essa etapa aqui não vai. Deixar só a parte do visor, tá vendo, ó? Para ficar esse efeito interessante. Que o resto já vai ficar dentro aqui, né? E você pode controlar esse produto aqui selecionando as duas camadas, tá vendo, ó? Não seleciona apenas uma, porque se movimentar a primeira vai ficar assim, ó. Então vem, seleciona o Ctrl e pega as duas aqui, ó. E você pode movimentar e deixar da maneira que você necessitar. Eu vou posicionar mais ou menos assim, deixando só uma etapa da tela visível. E assim a gente termina esse efeito que muita gente tem dúvida. E pode ser aplicado não só em produtos, mas também como imagens. Muita gente utiliza como foto de perfil do Instagram esse tipo de efeito. Vamos lá para a nossa próxima etapa, que seria as nossas informações. E você precisa prestar muita atenção aqui para não se perder com relação à hierarquia, caso você seja um iniciante no design. Então vou passar aqui tudo passo a passo e você vai conseguir tirar essas dúvidas caso você tenha. Na ferramenta de texto ativado, você clica e vai para uma fonte que está como padrão aí no seu computador, que você já utilizou anteriormente, ou um padrão do Photoshop que ele vai adicionar aqui. Você precisa estar utilizando aí, para ter o mesmo resultado, a fonte que eu vou estar deixando disponível no material. Aqui nesse nome, eu vou colocar relógio, exatamente dessa forma. Vou aumentar. Posso vir aqui no painel de caractere e posso zerar esse espaçamento entre as letras. Vou duplicar com Ctrl J. Essa cópia eu vou posicionar na parte de baixo. Agora eu vou vir aqui no painel de caractere, onde está Black. Eu vou adicionar aqui semi-bold e vou colocar aqui, ó. Eu só confirmar, letra T, Ctrl A e vou colocar relógio Smartwatch. Então vou colocar aqui Smart Watch. E é escrito dessa forma aqui. Vou diminuir exatamente dessa forma. Eu posso deixar assim, ó. Pronto, exatamente assim. Vou fazer uma outra cópia e essa cópia eu vou posicionar de novo aqui abaixo dessas duas camadas. Vou diminuir um pouquinho porque a gente vai adicionar uma frase aqui com relação ao produto. Então vamos colocar aqui de exemplo: desenvolvido para rastrear seus passos enquanto você se exercita. Essa daqui vai ser a nossa frase de exemplo. E eu vou precisar diminuir ela um pouquinho mais. E nesse caso, posso vir aqui e posso colocar regular, que é uma frase. Vai ficar interessante desse jeito aqui. Com relação ao espaçamento, eu vou colocar essas duas frases aqui, ó. Essas duas palavras um pouquinho mais embaixo. E já vou criar um grupo com o nome tema, com o relógio e o smartwatch juntos. E nesse daqui que é a frase, eu vou colocar um grupo com o nome frase. Então temos aqui, ó, nossa hierarquia já se montando com relação à estrutura também do nosso design. Não se esqueça de salvar sempre o projeto. Eu vou vir e vou aumentar aqui. E vamos partir agora para a nossa próxima etapa. É uma etapa também que, nesse caso desses produtos, muita gente tem dúvida, que é a interpretação desses ícones aqui para colocar como informação clara e objetiva para o cliente. Então vamos lá, adicionar, vindo aqui, ó, nos ícones. Então você vai escolher aqui 3 ou 4 itens desses aqui para você adicionar no projeto. Vamos pensar o seguinte: vamos vir aqui, ó, no produto
Temos aqui a frequência do batimento cardíaco. Temos a localização, que a gente pode colocar localização como GPS. E o contador de passos. E a caloria a gente pode adicionar aí. Você pode adicionar depois da videoaula, colocando o mesmo símbolo desse daqui, ó, como se fosse um foguinho, né? Então vamos colocar esses três ícones aqui, ó. Passo, GPS e esse daqui, que é o que eu tenho disponível para vocês nessa aula. Então vamos pegar esses três aqui, seleciono o primeiro, segundo e o terceiro com o Ctrl pressionado e vamos arrastar para o programa, mas antes disso, pressiona Ctrl 0. Seleciona o grupo do produto e arrasta para o Photoshop. Não se preocupe se ele vier gigante assim. Eu quero que você apenas confirme com o Enter. Após fazer isso, seleciona tudo com o Shift pressionado, Ctrl T e você vai diminuir o tamanho. Tudo de uma vez para você não perder tempo. Vou deixar com esse tamanho aqui, mais ou menos. E vamos separar esses ícones. Vou pegar aqui, ó, e vamos colocar em lugares diferentes. Eu quero primeiro esse do coração em cima, exatamente assim, e vou também colocar aqui nas camadas na parte de cima. O GPS vai ficar aqui e os passos vão ficar por último. Agora vamos ocultar esses dois e vamos fazer uma base principal para esse ícone aqui ficar em evidência. Seleciona o ícone de baixo que está desativado e vamos criar essa base com a ferramenta de retângulo. Só clicar e segurar se o seu tiver ativado a ferramenta de elipse. Criou. Eu vou colocar a tonalidade de branco por enquanto e vou retirar o contorno só para posicionar aqui, selecionando os dois com Shift e fazendo esse alinhamento. Ctrl T e vou posicionar aqui. Após fazer isso, eu vou aumentar esse quadrado aqui. Depois de fazer isso, eu venho aqui, ó, no arredondamento dos cantos, no painel de propriedade, e vou arredondar os cantos dessa forma e vou alterar a cor, que vai ser essa tonalidade aqui, que é um verde bem claro e vai dar um destaque bem interessante no nosso ícone. E para que ele fique de acordo com o nosso projeto, eu também preciso trocar a cor desse ícone. Vou clicar duas vezes e vai aparecer para mim o estilo de camada. Você vai selecionar a opção de sobreposição de cor e vai selecionar uma tonalidade de azul que está no nosso projeto. Clica em OK e OK novamente para confirmar e você já tem esse efeito da primeira base ativada. Após fazer isso, para a gente fazer tudo organizado, você vem aqui onde tem frase, duplica, coloca na parte de cima, depois vem aqui e arrasta. E aqui vamos colocar o nome dessa função. Vamos colocar aqui, ó, batimento cardíaco. Eu não vou pesquisar se tem acento ou não. Você pode fazer isso aí da sua casa. Vou colocar apenas como exemplo. Vou diminuir mais aqui, ó. E vou deixar mais próximo esses textos. Ó, vou deixar 6, ficou bem interessante. E vou selecionar a base e vou fazer o alinhamento ao centro. Após fazer isso, a gente já pode aproximar um pouquinho mais esse texto. Vou colocar essa base aqui com o nome que eu falei, que é base. E vou juntar esses três aqui. Ctrl G e posso colocar ícone 01. Depois de fazer isso, pressiono Ctrl J e coloco essa cópia embaixo, mais ou menos aqui, e coloco 02. Copio de novo com Ctrl J, posiciono abaixo e coloco 3. Depois Ctrl T e posiciono embaixo. Após fazer isso, vou selecionar os três aqui com Shift e vou fazer a distribuição na
horizontal, certo? Depois de fazer isso, você se pergunta, Breno, vai ter só o batimento cardíaco? Como é que é esse negócio aí? Não, eu organizei isso aqui só para fazer uma substituição e acelerar o tempo da criação. Vou pegar aqui o ícone 2, que vai ser o, o ícone aqui, ó, de localização, e vou adicionar ele no grupo 2. Vou posicionar ele aqui do lado. Ainda não vou adicionar aqui porque a gente vai pegar aquele mesmo efeito de sobreposição de cor e vamos colorir esse ícone. Ele praticamente vai sumir. Eu vou só deletar esse daqui. Vou pegar o correto e vou posicionar no centro. Exatamente dessa forma aqui. E ele vai estar praticamente no centro. Ó. Só fazer o alinhamento. E assim eu vou fazer também com o ícone 3. Vou adicionar aqui. Vou adicionar o efeito com o Alt pressionado. Segurando o efeito aqui e arrasta. Ó. Simplesmente dessa forma. Você vai pegar o ícone correto e vai arrastar para cá. E ele já vai ficar alinhado aqui no nosso projeto. Após fazer isso, sobrou a alteração final, que seria a mudança do texto. Então temos aqui, ó, um ícone de localização. Então posso colocar aqui, ó, localização por GPS. Localização por GPS. Vou ocultar aqui. E temos aqui, ó, contador de passos. Claro, nomes exemplos em que você pode alterar de livre e espontânea vontade. Se você quiser, você pode copiar do jeito que eu estou fazendo aqui, mas você pode alterar da forma que você quiser. Ícone 1, 2 e 3, com o Ctrl pressionado você seleciona tudo, Ctrl G, coloca aqui, ó, ícone. Pode colocar tudo em maiúsculo para facilitar, né? Frase, tema e produto, certo? Para facilitar. Vamos agora para a nossa próxima etapa, que seria a precificação desse produto. E para isso eu preciso de uma fonte maior. A única fonte maior que eu tenho aqui para facilitar e acelerar o nosso processo é o nome relógio. Então vou duplicar ele e vou posicionar aqui, ó, embaixo do ícone. Ctrl T, e essa cópia eu vou arrastar e vou adicionar um preço fictício. Vou colocar 139. Claro que para diferenciar do nosso tema, eu preciso aumentar essa fonte. Vem aqui, ó, e aumenta. Deixa mais ou menos assim. E nesse caso aqui, eu preciso, onde tem frase, tema e ícone, colocar um pouquinho na parte de cima. Isso, para a gente ter um espaço interessante para trabalhar o preço aqui. Bom, pessoal, o meu Photoshop fechou e ele acabou de reiniciar aqui e eu vou estar fazendo só aquela alteração, tá bem? Vou colocar aqui, ó, ícone. Ainda bem que eu salvei o projeto, que ele fechou do nada aqui. Frase, tema e produto. Pronto. Vou pegar aqui, ó, colocar tudo na parte superior para a gente ter um espaço para trabalhar, como eu já falei, o preço. E vou pegar a cópia do nome relógio com Ctrl J e retirar do grupo e posicionar ele abaixo do ícone. E aqui vamos colocar um preço fictício, né? Voltando aí onde a gente estava. Vou colocar aqui 139. Vou aumentar. Isso, vou deixar assim, ó, posicionado aqui. Vou fazer uma cópia com Ctrl J novamente, Ctrl T, e vou colocar aqui um R cifrão. Vou diminuir e posicionar à esquerda. Com a cópia desse R cifrão com Ctrl J,
eu vou colocar 0,99 aqui do lado. E claro, vou aumentar. Pronto. Embaixo você pode colocar unidade, mas provavelmente o pessoal que compra esse tipo de produto, que está interessado em comprar, ele já sabe que é apenas o valor de um produto, né? Isso, vou deixar mais ou menos assim, ó. Posso deixar alinhado assim, ou posso posicionar um pouquinho mais no centro. Por quê, Breno? Você vai fazer essa violação da regra de alinhamento do design. Porque eu vou puxar mais essas informações para a direita, porque temos um espaço interessante para deixar tudo mais encaixado no meio. Vou fazer isso depois, porque nessa próxima etapa aqui, é só criar um grupo aqui com o nome preço. Nessa próxima etapa aqui, muita gente tem dúvida, que é a parte em adicionar informações da empresa. Então, nesse caso aqui, para facilitar muito a sua vida, eu vou colocar aqui de uma forma organizada, duplicando a frase, colocando aqui abaixo do preço e eu vou adicionar aqui. Bom, as informações que a gente vai adicionar é a forma de pagamento, o contato e um site. Se você quiser substituir qualquer tipo de informação, você pode ficar à vontade. Vou vir aqui e vou diminuir, trocar a fonte, mas antes disso, vou duplicar e vou colocar essa cópia salva aqui. Então faz a mesma coisa para facilitar. Venho aqui no texto e vou adicionar bold. E aqui eu vou estar colocando a seguinte frase: formas de pagamento. E dois pontos. Nada de dificuldade até aqui, né? Eu espero que você não tenha dificuldade. Caso você tenha, você tiver alguma dúvida, pode colocar no comentário que eu vou estar respondendo o mais rápido possível. Pronto. Vou deixar mais ou menos assim. Vou diminuir mais essa fonte. E após fazer isso, eu vou criar uma base. Vou deixar aqui, ó, com a base na ferramenta de retângulo. Eu já falei que para você fazer a alteração dessas formas de criação é só clicar e segurar. Eu vou adicionar aqui, ó, uma base mais ou menos assim. E vou adicionar o preenchimento de branco e retirar o traçado. Essas formas de pagamento eu vou subir e vou alterar a cor para a mesma tonalidade dos nossos ícones. E vou posicionar à direita. O espaçamento aqui, ó, entre as palavras, eu vou também ajustar e fazer o alinhamento na horizontal. Pronto. Tudo alinhado, agora vamos configurar essa base. Vou adicionar assim, ó, essa base mais circular, que faz com que eu precise afastar um pouco essa frase. Certo. Após isso, Breno, o que é que a gente vai estar fazendo? Vamos adicionar mais alguns ícones para facilitar o entendimento do pessoal com relação à forma de pagamento. Eu vou lá dos materiais e vou pegar aqui, ó, cartão de crédito. E no caso eu esqueci o ícone do Pix. Eu vou só cortar o vídeo aqui e já vai aparecer aqui do lado para vocês, tá bem? Bom, pessoal, no caso a logo do Pix está em outra pasta. Eu acabei de lembrar agora. Então vamos pegar aqui separado. Vamos vir aqui, ó, adicionar primeiro o cartão de crédito. Eu vou diminuir, já que está em pasta diferente, para a gente não demorar muito. Eu vou diminuir aqui, vou posicionar o cartão de crédito exatamente aqui com esse tamanho. Qualquer coisa a gente ajusta. E vou lá na outra pasta onde tem logo e vou adicionar logo do Pix dessa forma. E você pode observar que ela tem um canto muito exagerado para o tamanho da logo. Vamos corrigir isso agora. Daquela mesma forma que eu ensinei no início do vídeo. Não vou entrar em detalhes porque já foi ensinado. Isso. E aqui eu vou diminuir. E vou posicionar aqui do lado. Eu vou precisar de um espaço a mais, então vem aqui, ó. Isso. Vou posicionar aqui e vou deixar um pouquinho separado
essas formas de pagamento. Vou adicionar aqui abaixo, porque quando eu arrastei, ele ficou basicamente aí, ó, acima de tudo. E agora vamos clicar duas vezes sobre a posição de cor e vou pegar a mesma tonalidade do ícone. E para poupar tempo, eu venho aqui e adiciono também na logo, como já foi explicado também anteriormente. Após fazer isso, você precisa pegar aquela cópia, que é essa daqui, ó, do lado, colocar na parte de cima e criar um grupo, onde esses ícones vão ficar aqui na parte de baixo, essa base também, de uma forma que tenha uma hierarquia para facilitar a sua edição. Depois seleciona tudo com Shift, Ctrl G e coloca aqui, ó, pagamento. Pagamento já finalizado. Vamos agora ajustar algumas configurações aqui para a direita, que vai se tornar informações necessárias para entrar em contato. A forma de pagamento isso aqui, mas temos aqui uma opção interessante para estar adicionando número de telefone, endereço e site. E é exatamente isso que a gente vai estar fazendo agora. Aqui eu vou colocar contato, dois pontos, e vou colocar um número fictício. Vai ficar aqui o nosso número fictício, que também vai ser alterado no painel de caractere e vai ser alterado para bold. Isso, exatamente dessa forma. Se eu for colocar assim, vai ficar muito bom. Vocês concordam comigo? Eu acredito que sim. Mas se eu der um detalhe a mais com a mesma base, com a tonalidade dessa base aqui, que são os quadrados dos ícones, será que vai ficar bom? Vamos ver agora. Vou vir aqui, ó, vou duplicar. Essas informações vão ficar abaixo do pagamento. Essa cópia eu vou arrastar para a direita. E agora eu vou alterar a cor. E vou adicionar um azul. Ou vou dar um zoom aqui, porque não vai ficar com esse tamanho aqui, tá bem? Ou se você quiser, você pode colocar. Deixa eu só adicionar para você observar como é que vai ficar. Ó, com o tamanho todo da faixa na direita. Também é uma boa ideia para você estar fazendo aí. Depois eu vou fazer a alteração. E aqui você coloca o número para contato. Simplesmente dessa forma. No lugar desse contato aqui, uma substituição interessante é você adicionar o número do WhatsApp. Deixa eu só pegar aqui na biblioteca, vou aguardar carregar. Por enquanto, você já confere se é inscrito, já deixa o seu like aí para me avisar se você está gostando ou não do conteúdo aqui da aula. Apareceu aí um ícone de gravação da placa de vídeo, mas não tem problema. Deixa eu vir aqui, ó. Esse ícone eu vou adicionar na parte de cima e posso substituir pelo nome contato. Tá vendo? Vai ficar mais compacto caso você tenha dois números de telefone. Então vamos supor, tem aqui, ó, um outro número. E você já adiciona um outro número aqui, estendendo essa opção aqui. Ou caso não tenha, você pode aumentar mais a informação do número. Isso, exatamente assim. Vamos configurar a cor aqui, ó, nosso ícone do WhatsApp. Muita gente coloca o ícone do WhatsApp nesses casos aqui, ó, de uma forma colorida com a tonalidade natural da própria logo. E eu não recomendo você estar utilizando isso dessa forma. Pode ser alterado que o pessoal vai continuar entendendo o que é o WhatsApp. Não se preocupe. Vou duplicar esse número e vou adicionar a tonalidade de branco e vou trocar aqui, ó, para regular. Vou colocar um site fictício. Seusite.com.br, vou diminuir e vou deixar mais ou menos no centro, dessa forma, e o espaçamento entre as letras eu vou aumentar. E vai ficar assim, tá vendo? Ó?
de uma forma organizada. E naquele outro detalhe que eu expliquei, seria o seguinte: você vai diminuir mais aqui. Isso. Essa base você pressiona aqui Ctrl T e você vai diminuir com precisão utilizando o zoom, para deixar assim, ó, menor, com a faixa menor do que aquela branca. Depois confirma e agora sim você tem um tamanho interessante para fazer isso aqui, ó. E deixar exatamente no centro. Tá vendo? Ó? E você posiciona também o site, que precisa nesse caso ficar menor aqui na direita. Tá vendo? Você pode colocar uma seta aqui, alguma coisa do tipo, tá bom? Você tem esse tipo de posicionamento aqui. Vou selecionar tudo, colocar contato. Junto com o pagamento, ele se torna um grupo de informação. Então você vem aqui, Ctrl G, e pode colocar aqui, ó, info, que vai ser informação. Ctrl T, e agora a gente vai se organizar com relação ao alinhamento e depois vamos fazer uma finalização sutil aí no background para deixar com mais evidência. Pega aqui o tema, frase, ícone. O preço ainda não. E também a informação ainda não. Ctrl T e você vai arrastar para o lado. Isso, exatamente dessa forma aqui, só um pouquinho para a direita, para a esquerda no caso. O preço, vem aqui, ó, e faz o alinhamento. E as informações você faz também o alinhamento para a direita. Ó, ficou com o íconezinho roxo ali, né? A linha roxa já está tudo alinhado. E o foco aqui é alinhamento à esquerda. Não se preocupe se a informação aqui está desalinhado com relação ao centro. Você pode corrigir isso ajustando o tamanho dessa base junto com as outras informações que você, se você preferir, ou você pode deixar assim mesmo porque o alinhamento está interessante. Após fazer isso, você pode também alterar o produto e aumentar ainda mais para que ele se torne um produto com mais evidência. Eu vou dar uma ideia aqui no final da aula, depois aqui, ó, desse efeito que eu vou estar fazendo no background, e você está adicionando o modelo. Faltou realmente o modelo do produto aqui nas nossas informações, tá bem? Então vamos lá para o nosso background, depois vamos passar por essa etapa. Aqui nos materiais você vai pegar essa textura aqui, ó, que eu baixei lá no Unsplash. É um site gratuito onde você pode estar baixando vários materiais gratuitos para utilizar no seu projeto. Vou adicionar aqui, vou aumentar até ele preencher tudo e vou adicionar um modo de mesclagem interessante para a gente, que nesse caso seria esse daqui, subexposição de cores ou superexposição linear adicionar. Esse daqui vai ficar ideal porque ele vai ressaltar algumas características de azul a mais no nosso projeto. No preenchimento você vai reduzir porque não vai ficar aqui necessariamente com esse detalhe meio que grotesco. Ó. A gente vai diminuir bastante para ficar apenas partes onde a gente quer e que não vai afetar muito aqui as informações. Deixa eu só colocar aqui, ó, em 14. Você vai ativar a máscara e com a tecla de atalho B você vai para a ferramenta de pincel, vai colocar aqui, ó, na opacidade em 60, vai tirar o zoom um pouquinho e com a tonalidade de preto você vai ocultar esses detalhes aqui, ó, de locais que você provavelmente vai achar para deletar e não atrapalhar as informações e deixar um detalhe interessante no seu projeto. Tá vendo? Ó? São apenas detalhes para você deixar o seu projeto de uma forma mais rica, né? Vamos lá para a nossa última etapa, que seria a adição do modelo do produto. Para isso, a gente precisa alterar todo o contexto de efeito que a gente aplicou anteriormente. Para isso, eu vou duplicar o produto, certo? E vou ocultar para deixar salvo aqui esse outro efeito, caso você não goste desse que a gente vai fazer a alteração. Então, faz a mesma coisa que eu aqui. Oculta
original, mostra aqui a cópia, tira o nome cópia e vamos partir agora para esse próximo efeito, que é um efeito numa base retangular. A gente fez aqui numa base no início da aula uma forma circular, agora é retangular. Vou deletar o primeiro, vou retirar esse Clip Mask. Nessa base aqui, ó, eu vou ocultar o produto. Nessa base eu vou deletar. Aqui eu vou pegar a ferramenta de retângulo e vou fazer uma base assim, ó. Exatamente dessa forma e vou adicionar o mesmo branco. Vou posicionar aqui. Pode ficar assim, ó, não tem problema. Vou arredondar também os cantos em uma forma leve. Vou colocar essa base aqui embaixo. O produto vai ficar assim, ó. Tá vendo? Exatamente dessa forma. E eu vou precisar de um espaço mais acima. Por isso que eu preciso fazer isso daqui, ó. Isso. Colocar essa base aqui de uma forma que não fique centralizada no nosso projeto. Para a gente ter esse espaço interessante. E vou posicionar aqui. Exatamente dessa forma aqui. E vamos fazer o nosso efeito. Duplico. Oculto esse de cima e vou fazer o Clip Mask aqui. Volto aquele, adiciono a máscara, retiro toda a visualização dela com o Alt e Delete, pressiono 0 para a opacidade em 100 e vou voltar com o branco para que eu tenha o efeito que eu desejo. Ó, aqui passou muito porque o pincel está desse jeito, é só você deixar sólido assim, ó. Depois só deletar essa parte aqui, ó. Tá vendo? Como é interessante esse efeito. Você pode estar aplicando em qualquer outro tipo de produto. Então temos aqui, ó, essa pequena alteração. Eu vou só subir um pouquinho, ó, essa base. Não vai alterar o efeito, tá bem? E temos esse novo efeito aqui que a gente fez primeiro, ó, e o segundo. Aí nesse caso, você pode também adicionar aqui o nome do modelo. Mas nesse caso aqui, com essa base, ficou mais interessante e intuitivo. Então aqui basta só você duplicar o nome relógio, tirar do grupo e colocar um modelo com essa cópia arrastando para o grupo de produto e colocar aqui com uma outra tonalidade, que seria azul. Você coloca aqui, ó, colocar SW, colocar o modelo SW55A. Vai ser o modelo fictício desse produto. Ó, o pessoal praticamente não vai entender o que é essa sigla, então você pode simplificar duplicando, colocando na parte de cima, diminuindo e colocando o nome modelo e 2 pontos. E diminuindo aqui, ó, assim. Simplesmente dessa forma você tem uma informação organizada interessante aí para estar fazendo a apresentação do seu produto. Tá vendo, ó? Antes e depois. Nesse caso aqui, eu vou colocar esse modelo com a cópia na parte de cima e arrastando para o produto antigo. Para você observar que também pode funcionar dessa forma aqui, só trocando a cor para o branco e também adicionando um estilo diferenciado que vai ser a base. Mas eu não vou adicionar preenchimento, vai deixar só o contorno com aquela tonalidade de azul, deixando em 3 e arredondando os cantos. E você tem aí a informação do modelo de duas formas diferentes. Depois você pode fazer o alinhamento aqui. Temos o primeiro e temos a alteração do segundo, tá bem? Se caso você quiser algo diretamente tudo alinhado aqui, você pode certificar todos os grupos aqui, ó, e você pode alinhar na horizontal, descendo mais, tá vendo? Ó? Certo, exatamente desse jeito aqui. Ou se você preferir, você pode também ajustar à esquerda. Deixa tudo assim, ó, mais à esquerda. Não precisa chegar tudo
aqui no centro, porque tem aqui, ó, esse desbalanceamento do produto que não está à mostra. Então pense bastante também nisso. Deixa mais ou menos para a direita, seu projeto já vai estar alinhado, tudo certo para você fazer a exportação ou enviar para o cliente, tá bem? Para você fazer uma exportação interessante sem erros, basta vir no menu arquivo, exportação é exportar como. Aqui você vai selecionar um formato para a sua exportação. Vou só aguardar o painel carregar aqui. Você seleciona aqui, ó, entre o PNG e o JPG. Se for selecionar o JPG, aumenta a qualidade para ficar interessante. E o PNG já vai com a qualidade altíssima aí para você estar postando nas redes sociais, tá bem? Uma última alteração que eu faria para não deixar tudo branco aqui na parte de cima é adicionar esse relógio com a tonalidade de verde, certo? Para ficar tudo organizado desse jeito aqui. Então, pessoal, nossa aula de hoje foi essa. Eu espero que você tenha gostado e tenha aprendido bastante aqui da aula. Se ainda não é inscrito, se inscreva, porque assim você participa das aulas toda semana. E não se esqueça, deixe o seu like e seu comentário aqui abaixo do vídeo. Essa aula teve muito conteúdo que com certeza você aprendeu aqui, que não aprendeu em nenhum outro local com relação à didática. Então, acompanhe o canal. Não se esquece de baixar os materiais e entrar em um dos nossos canais de distribuição de conteúdos aqui. E eu te vejo na nossa próxima aula.